Oi, gente, eu sou a Isadora e hoje a gente vai ver sobre o Present Simple. Então, na semana passada a gente viu sobre as cores e os dias da semana e na retrasada a gente viu sobre o verbo to be. Então, hoje a gente vai ver sobre o Present Simple. Porque a gente viu o verbo to be no Present Simple. Então, a gente vai ver todos os verbos no geral no Present Simple. Present Simple é como se fosse o presente simples no português. E nele a gente tem basicamente dois grupos divididos, o he, she, it e o I, you, we, you, they. Então, por exemplo, no verbo to be a gente tinha três grupos. A gente tinha o I, que ficava sozinho, porque ele era o eu egocêntrico. A gente tinha o he, she, it como segundo grupo. E o terceiro grupo era o you, we, they. Aqui a gente vai ter só dois grupos, o I vai ficar junto com o you, we, they. Ou seja, isso quer dizer que quando a gente for conjugar um verbo no present simple, a forma da conjugação do I vai ser igual à forma do you, we, they. Então vamos dar uma olhada em como fica a conjugação de alguns verbos. Aqui eu coloquei 3 exemplos, play, carry, teach. E vocês devem estar pensando, presente simples, por exemplo, no português, é tipo, play é jogar. Então no presente simples no português ficaria eu jogo, tu jogas, ele, ela, isso joga, nós jogamos, vós jogais e eles jogam. Gente, o pessoal diz que inglês é uma língua difícil. Não é. A gente tem 6 maneiras de conjugar o verbo jogar no presente simples. No inglês, a gente tem só 2. Sem brincadeira, 2. Por isso que a gente só tem 2 grupos. Então, como é que vai ficar? Pro I, you, we, you, they, todos aqueles grupos, esse grupo aqui da direita que a gente viu antes, você não muda nada no verbo. Ele vai ficar igual. I play, you play, we play, you play, they play. E agora, e o he, she, it? Você copia o verbo e adiciona um S. Então vai ficar he plays, she plays, it plays. Então ao invés de ser eu jogo, tu jogas, ele, ela, isso joga, nós jogamos, vós jogais e eles jogam, a gente tem I play, you play, he plays, she plays, it plays, we play, you play, they play. Então é como se a gente conjugasse o I, you, we, they como jogar. É como se a gente estivesse falando eu jogar, tu jogar, nós jogar, você jogar e eles jogar. Então, tipo, não tem uma conjugação, é tudo igual. E daí, a única coisa que você precisa fazer quando você precisa conjugar no he, she, it é adicionar um S no final. Então, não tem como ser mais fácil do que isso. Vamos para outro exemplo. Carry. Carry significa carregar. Então, a gente faz o que a gente fez antes. I, you, we, they, carry. Tudo carry. He, she, it, como é que a gente faz? A gente copia o carry e a gente vai adicionar o S. Só que tem uma pequena exceção. Quando o verbo termina em consoante e Y, por exemplo aqui, tem a consoante R antes do Y. Quando termina com uma consoante e Y, a gente tem que cortar o Y e colocar o IES para adicionar o S. Mas assim, na pronúncia fica igual. Por exemplo, o I, you, we, they vai ficar I carry, you carry, we carry, you carry, they carry. E no he, she, it, he carries, she carries, it carries. Então, é só conjugar o he, she, it. É como se você estivesse falando eu carregar, tu carregar, nós carregar, você carregar e eles carregar. Então, é muito mais fácil conjugar os verbos no inglês do que no português. Você não precisa decorar todas aquelas 6 conjugações para cada um dos verbos. Você copia tudo e daí no he, she, it você adiciona o S, lembrando das regrinhas. Uma delas é que quando termina em consoante Y, a gente tira o Y e coloca IES. Por quê? Porque ia ficar estranho um monte de consoante junto. Imagina, uma consoante, o Y e o S ali. Então a gente corta e bota IES. Vamos para o próximo verbo, teach. Teach é ensinar. Então a gente vai fazer a mesma coisa que os outros. I, you, we, you, they, teach. Então, eu ensinar, tu ensinar, nós ensinar, você ensinar e eles ensinar. Não conjuga nada, só copia o verbo. E no he, she, it, a gente copia o verbo e adiciona o S. Só que tem também um pequeno detalhe, que é outra exceção. Que quando os verbos terminam em CH, SS, O, X e R, a gente coloca ES no final. E a gente vai ver essa exceção agorinha. E daí, mas agora se você for perceber, fica I teach, you teach, we teach, you teach, they teach. E daí no he, she, it fica teaches. Então, bem simples de conjugar os verbos no present simple. Então, aqui mostra as regrinhas do present simple.
Então, vamos perceber aqui essa segunda regrinha, a segunda que aparece. Quando termina em SH, CH, SS, O ou X, a gente tem que adicionar ES. Um exemplo é o verbo teach, que a gente acabou de conjugar aqui, ó. Teach, teaches. Adicionou o ES. Então, essa é uma regrinha. SH, CH, X, SS e O. 5 exceçõezinhas. 5 coisas que você tem que cuidar quando tá acabando numa dessas. A outra exceção... Eita, foi mal que tô com um alarme aqui. A outra exceção é quando termina em consoante Y. O exemplo, o carry, que a gente acabou de conjugar aqui, tá terminando em consoante Y. Então, o R aqui tá como sendo a consoante e o Y. Quando termina assim, a gente tem que tirar o Y e botar IES. Se não for nenhuma dessas exceções, você só adiciona um S no final quando for he, she, it. Só que a gente tem um verbo que é o único que não segue nenhuma dessas regrinhas. Mas também é bem facilzinho de lembrar, que é o verbo have. Have é ter no inglês. Então, o have, para I, you, we, you, they, todos aqueles que a gente viu que era só copiar, você só copia. O que vai mudar é a conjugação dele. A gente pensaria que por ser have, teria que colocar um S no final, mas não é assim que vai ficar. No he, she, it, o have, você vai tirar o VE e vai colocar um S. Então, vai ficar has. He has, she has, it has. É o único verbo que não segue essas regrinhas aqui do present simple. Então, é bem simplesinho de você lembrar como é que a gente conjuga no present simple. Então, vamos ver mais exemplos. Então, aqui a gente tem o verbo do. Então, vocês têm alguma noção do que a gente teria que fazer agora? Então, I, you, we, you, they, você só copia. Então, fica I do, you do, we do, you do, they do. Então, ao invés de do é fazer em inglês. Então, ao invés de você falar eu faço, tu fazes, ele faz, nós fazemos, vós fazeis e eles fazem, você vai falar eu fazer, tu fazer, nós fazer, você fazer e eles fazer. Não tem como ficar mais simples do que isso. E agora no Hit, a gente copia e daí a gente vê. O do termina com consoante Y? Não. Termina com SS? Não. Termina com CH? Não. Termina com X? Não. Termina com SH? Não. Termina com O? Termina. Então, você tem que adicionar o ES. É só lembrar das regrinhas. Eu sei que às vezes parece que é muita regrinha pra decorar, mas, gente, são só 5 terminações pro ES. E lembrar que se termina em consoante Y, você tira o Y e adiciona IES. Então, as 5 terminações, SH, CH, X, O e SS. Bem facilzinho, só fazer exercício que vocês vão lembrar de boas. Muito, muito mais fácil do que o português, que a gente tem que lembrar de cada uma das conjugações de cada verbo. Então, vamos lá, gente. Próximo exemplo, by. By, termina em Y? Termina. Mas olha aqui, U é vogal, não é consoante. Então, o que acontece? A gente repete I buy, you buy, we buy, you buy, they buy. E daí no Hit a gente repete por terminar em Y, mas não ter uma consoante antes, a gente só adiciona o S. Então, buy em inglês é comprar. Então é como se a gente estivesse falando eu comprar, tu comprar, nós comprar, você comprar, eles comprar. Então é bem, bem de boa. Só lembrar das 5 regrinhas que você nunca vai errar. Vamos lá, próximo exemplo. Jump. Copia tudo, que nem a gente viu. Copia no Hit também e agora vai lá analisar. Não termina em SS, não termina em SH, nem CH, nem X, nem O. E também não termina em Y. Então, o que a gente faz? A gente só adiciona o S. Próximo exemplo, bora lá. Work. Work não termina em Y, não termina em SS, não termina em SH, não termina em CH e não termina em O. Opa, não termina em... Ó, não termina em SH, CH, SS, O, nem X. Eu acabei repetindo um deles, nem sei qual que eu repeti, mas eu repeti, foi mal. Mas então, não termina em Y, não termina em SH, não termina em CH, não termina em O, não termina em SS, nem X. Então, o que a gente vai fazer? A gente copia tudo, e daí lá no Hit a gente bota um S, porque não é nenhuma das exceções, então a gente só adiciona um S. Aqui, cry. Ó, termina em Y. O que vem antes do Y? Uma consoante. Então, é uma das exceções. Então, o que a gente faz? A gente copia tudo, e daí tira o Y e bota IES. Então, lembrando, work é trabalhar em inglês,
E cry, que é esse que a gente viu agora, é chorar. Então é como se a gente estivesse conjugando eu chorar, tu chorar, nós chorar, você chorar, ele chorar. E daí é aqui que a gente conjuga ele chora. Entendeu? Única conjugação, he, she, it. E agora vamos ver. Trees. O que a gente faz? Copia tudo. I trees, you trees, we trees, you trees, they trees, he, she, it trees. E daí agora, termina em SS. SS é uma daquelas exceções. Então a gente vai lá no he, she, it e adiciona ES. He trees, she trees, it trees. Vocês sabem o que é trees em inglês? Tipo, vocês têm alguma ideia de qual que seria o significado dele, tipo, no português, assim, o que seria trees, o significado de trees? Eu acho que não, né? Porque, assim, que bom que vocês não sabem, porque simplesmente não existe. Esse verbo aqui, ó, não existe. O verbo trees simplesmente não existe no inglês. E daí vocês devem estar se perguntando, oxe, como assim não existe? Por que você botou esse verbo aí, então? Pra mostrar pra vocês que, às vezes, você pode encontrar um verbo que você nunca ouviu falar antes, mas você ainda consegue conjugar ele, lembrando daquelas regrinhas que a gente tem que lembrar. Imagina, você acabou de conjugar um verbo que nem existe no inglês. Então, os que existem vai ser uma barbada. Então, continuando. O present simple, a gente viu ali todas as partes da afirmativa. Mas se a gente pensar na negativa e interrogativa, fica mais fácil ainda, para falar a verdade. O que acontece na negativa? A gente viu com o verbo to be que na negativa a gente só precisa adicionar o not depois do verbo, certo? Aqui é mais ou menos isso, mas vai ter uma diferençazinha. A gente vai usar o auxiliar. O auxiliar é o verbo do. É aquele verbo que a gente viu antes, ó. A gente inclusive conjugou ele aqui, do, aqui na esquerda. Então, vocês estão vendo aqui que pro he, she, it ele conjuga porque ele termina em o e fica does? Então, vai ficar a mesma coisa. A gente vai usar o do e se for no he, she, it, a gente vai usar o does, que é a conjugação dele pro he, she, it. E o que vai acontecer? Se a gente quer fazer uma negativa com do, a gente vai colocar o do antes do verbo e o not depois do do. Então, not, que é a negação, sempre vem depois do auxiliar. Por exemplo, aqui, ó, you speak English. A gente quer fazer a negação dele. O que a gente vai fazer? A gente vai colocar o auxiliar. O auxiliar pro you é do. Não precisa conjugar, lembra? A gente só copia. Então, vai ficar you do. Quer fazer a negação, coloca o not depois. You don't speak English. Ah, mas aqui não tá do not, por que tá don't? É porque don't é tipo a contração deles. Então aqui, ó, nesse quadrinho vermelho aqui embaixo, você consegue ver que don't é do not. Então, é isso. Se você quer fazer uma negativa com he, she, it, você vai usar a forma conjugada do verbo auxiliar e vai ficar does. Então, he doesn't speak English. Uma coisa que é legal perceber é que se você já conjugou um verbo no inglês, você não precisa conjugar nenhum outro. Então, por exemplo, aqui no do, a gente já conjugou o verbo auxiliar no he, she, it. Ao invés de do, tá does. Tá vendo? He doesn't. Tem o ES no finalzinho. Então, o speak, você não precisa colocar o S no final, você só copia. Então, assim, foi fazer uma negativa, a única conjugação que vai ter para você mudar é se for no he, she, it, e você vai mudar só no verbo auxiliar, que é o do, e vai virar does, porque terminou em o, adiciona ES. Então, é isso. Ó, tem até um exemplo aqui embaixo no negativo, ó, she doesn't have a cat. Não, tá errado, porque você já conjugou o do, não tem porque você conjugar o have. Então vai ficar she doesn't have a cat. Conjugou o do, não precisa conjugar mais nada, é só lembrar dessa regrinha. Então, no negativo é isso. Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem deixar no chat. Vou dar uma olhadinha aqui, se vocês têm alguma pergunta. E vamos passar para as perguntas. Então, as perguntas é mais fácil ainda. Por quê? Porque você nem precisa lembrar que tem o not. Porque o not ele só vai ser usado na negação. Mas nas perguntas, o que você vai fazer? Por exemplo, aqui no afirmativo, a gente falaria you speak English. Você fala inglês. Na pergunta, a gente só precisa adicionar o do na frente. Do you speak English? E daí bota um sinalzinho de pergunta no final, né? O ponto de interrogação. E deu, é uma pergunta. Se for o he, a mesma coisa. A gente vai conjugar o auxiliar, então não conjuga o principal, porque a gente só conjuga uma coisa no inglês. Então aqui, he speaks English. Does he speak English? Lembrando, né, que já que a gente já conjugou o do lá, o do virou does por causa do he, a gente não precisa conjugar o speak, a gente só copia. Então ele fica do tipo... Falas você em inglês, não sei como seria a tradução. A tradução é meio estranha porque a gente não tem esse auxiliar no presente simples. Mas é só lembrar disso que
fica de boa. Então, se vocês têm alguma pergunta sobre o negativo ou o das perguntas, vocês me falem, porque no mais era isso mesmo. Então, lembrando que no presente simples a gente vai ter 2 exceções. Verbos terminando em SH, CH, X, SS ou O, você vai adicionar ES no final. E verbos terminando com consoante y, você adiciona IES, né? Aqui tem um exemplo, ó. Carry termina com consoante y, corta o y, adiciona IES. Teach termina com CH, adiciona ES. E o resto você só copia. Lembrando que essa conjugação é só pro he, she, it. Porque o I, you, we, you, they, você só copia o verbo. Não tem como ficar mais fácil do que isso. Lembrando também, né, que a gente tem um único verbo, que é o verbo diferentão, que não segue aquela exceção, mas que é bem simples de lembrar também. Ao invés de ficar haves com S no final, você tira o VE e fica has. Então, I have, you have, he has, she has, it has, aí, we have, they have, you have. Então era isso por hoje. Eu vou colocar os slides no Classroom, porque tem esse Present Simple, tem esse joguinho que é muito legal. Se vocês não tiverem um dado em casa, vocês podem colocar na internet, tipo, dado virtual, que daí eles... Ou sorteador virtual e coloca, tipo, número de 1 a 6, que daí vai sorteando os numerozinhos e vocês podem jogar para treinar o Present Simple que a gente viu hoje. Então, tem afirmativo, negativo e perguntas aqui. E aqui nesse gifzinho, se você clicar nele, tem um link aqui embaixo para um exercício que eu achei bem legal, que também envolve perguntas, negações e afirmações com present simple. Então, por isso era hoje. Vocês têm alguma pergunta, alguma dúvida que vocês queiram fazer para eu tentar ajudar vocês? Porque, na verdade, é bem legal, por exemplo, aprender o present simple, porque é uma coisa que depois que você decora aquelas regrinhas ali, você nunca mais esquece, porque você vai usar pra tudo até o resto da vida, digamos assim. Então, vocês têm alguma pergunta? Alguma coisa pra falar? Não sei. Então, gente, acho que é isso, então. Se vocês tiverem qualquer pergunta, vocês podem colocar lá no Classroom, que eu ajudo vocês. Eu vou colocar como tema de casa esse joguinho que apareceu, né?